Pessoal, quem acompanha o futebol aqui da Paraíba sabe que tem sido uma constante a gente falar sobre Atlético de Cajazeiras, sobre Tribunal de Justiça Desportiva e hoje o assunto volta a ser destaque aqui no programa. Michel Bruno vai participar justamente falando sobre esse assunto. Michel, boa noite e mais uma vez o trovão lá do Sertão em pauta, né, lá na capital. Pois é, Rovares, boa noite a você, boa noite a todos. O Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba marcou para a próxima terça-feira mais um julgamento envolvendo o Atlético de Cajazeiras e por escalação irregular de atleta. Dessa vez, a denúncia foi feita pela Federação Paraibana de Futebol de que o zagueiro Alisson teria jogado contra o Lucena de forma irregular, já que ele teria, de acordo com a denúncia feita pela FPF, recebido 3 cartões amarelos e teria que ter cumprido a suspensão nessa partida. De acordo com o artigo em que o trovão está citado do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele perde 3 pontos, é o equivalente ao máximo de uma partida de futebol, mais aqueles conquistados em campo. O jogo terminou 2-2, então o Atlético, caso condenado, perderá 4 pontos, o que não vai influenciar em absolutamente nada no Campeonato Paraibano, já que com 19, ele perdendo os 4 iria a 15, ficaria ainda 1 ponto além da zona de rebaixamento, 1 ponto a mais do que o Lucena. A não ser que o Lucena, como parte interessado nessa situação, resolva recorrer ao pleno da entidade, depois ao STJD no Rio de Janeiro, mas a preço desse primeiro julgamento na comissão disciplinar do TJD, dependente do resultado que der, o Atlético permanece na primeira divisão do próximo ano. Ainda nesse dia também, Rovares, vai haver o julgamento do atleta Técio do 13 pela expulsão no último clássico dos maiorais. Então vamos aguardar a próxima terça-feira para saber o resultado disso tudo aí. O Tribunal de Justiça Desportiva, assim como o Superior, né, no que diz respeito à Série A, Série B, Copa do Brasil, bem, deveriam atuar de forma mais imediata, né? Porque o jogador é expulso em um jogo, ele só vai ser jogado depois de 2 jogos. Bem, é bem estranho. Isso aí não é só aqui, não é só o caso do 13, é com todos os clubes, em todas as divisões do nosso campeonato. Michel, essa notícia em relação ao Atlético, ela chamou a atenção de ontem para hoje, mas teve uma que ganhou um pouco mais, digamos, de eco, né? Mais de notoriedade. Zé Rovares, foi justamente a notícia envolvendo aí um possível aliciamento de atleta do Campinense por parte de dirigentes do Botafogo. Hoje veio à tona uma publicação do diretor de comunicação do Campinense, o Thiago Melo, que teria colocado em uma de suas contas em redes sociais, afirmando que um dos diretores do Botafogo teria procurado o atacante Reginaldo Júnior, oferecido a ele condições financeiras para que ele assinasse um contrato visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda de acordo com a publicação do Thiago, o próprio Reginaldo Júnior teria procurado a diretoria do Campinense e exposto essa situação. Então é um molho a mais para o jogo que acontece daqui a pouco no Estádio Almigão. O Reginaldo Júnior, inclusive, é dúvida para essa partida, né? Andou aí sentindo um problema no joelho, mas realmente chamou essa atenção disso aí. O Thiago até citou situações que teriam acontecido em anos anteriores, quando o Botafogo buscou o lateral direito Zé Leandro, também o lateral esquerdo Badé, que faziam parte do elenco do Campinense. Então houve essa denúncia aí de que dirigentes do Botafogo teriam buscado contato com o Reginaldo Júnior. Vamos aguardar, vamos até ver se a gente encontra no Estádio Amigão algum diretor do Botafogo que queira falar sobre o assunto. Tá certo, Michel, obrigado. Outro assunto também chamou a atenção, vou falar rapidamente sobre ele, porque a gente não tem maiores detalhes, até porque a diretoria do 13 não se pronunciou oficialmente, nem jogador algum, até onde eu sei, deu entrevista sobre o assunto. É a questão de atraso de salário lá no Galo da Borborema, que estaria aí, acho que cerca de 17 dias atrasado para se começar a falar sobre a próxima folha, né, e que alguns jogadores ontem realmente protestaram junto à diretoria. O que se sabe que no 13, pelo menos nos últimos meses, tem pagado o salário, tem pago o salário justamente 10 dias após ali o limite, né, que eles mesmos criam com os jogadores. Bem, esperar para ver se amanhã isso vai ter algum tipo de reflexo ou não, ou se os jogadores entram em campo de forma regular. O que se sabe é que a diretoria do 13 prometeu pagar esse salário atrasado na semana que vem. Bem, pessoal, é de ciência também de quem acompanha o futebol que nos últimos tempos os clubes brasileiros têm buscado treinadores fora do nosso país, estrangeiros têm tomado conta, nem tanto, mas tem chamado a atenção
por ocuparem cargos em equipes de destaque aqui do nosso país. Esse vai ser o assunto do debate de hoje, inclusive nós somos às ruas e vamos ouvir daqui a pouco o que o pessoal falou sobre o assunto no Galera do Calçadão, mas estamos recebendo aqui no estúdio o Paulo Moroni, que há muito tempo, não vou dizer que há muito tempo eu não via, porque já o vi na semana passada, mas há muito tempo não passava aqui por Campina para a gente bater um papo, né? A última vez que passou, pelo menos por um clube aqui, foi dirigindo o 13, né? E também o Botafogo, né? E o Rodolfo Brasileiro, que é comentarista esportivo, justamente para a gente conversar sobre esse assunto. Paulo, um prazer tê-lo aqui, mas antes da gente falar justamente sobre esse assunto, no bloco anterior eu falei sobre uma coisa que é interessante. O jogador disse, o outro time vai estar motivado porque mudou de treinador, vai dar tudo de si. Aí eu disse, é estranho, será que ele não dava tudo de si antes? Ele também não participa da queda do treinador anterior? Como é que o treinador vive isso, sendo ele aquele que cai, às vezes, ou aquele que está chegando depois? Boa noite. Boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui. É uma situação, se você pôr ela dentro de uma lógica, não tem lógica, né? Porque se o treinador coloca o jogador como titular, é uma confiança grande pelo trabalho desse atleta, e ele, no momento, não consegue desenvolver juntamente com o grupo, ele acaba acarretando num desgaste da equipe e não tem rendimento. E isso acaba, às vezes, a queda do treinador. Quando há uma reviravolta, no caso de trazer um treinador novo, cria também dentro, eu fui atleta, cria também dentro uma expectativa de melhora até do próprio trabalho, porque não existe trabalho bom de atleta se não tiver resultados, dificilmente. Então é muito próximo a saída de um treinador com um trabalho desgastado. E automaticamente cria-se essa expectativa, já que o ser humano vive da esperança, daquela... Mas é essa situação que ela é meio difícil de entender, mas faz parte do processo. Então vamos começar a falar sobre esse assunto, né, que é o principal do programa de hoje, em relação a essa chegada de treinadores, Rodolfo, aqui ao país. É lógico que não é a primeira vez que acontece, mas pelo menos naquele buchicho, naquela conversa de mercado da bola, hoje tem surgido pelo menos mais nomes de treinadores de fora, aqui mesmo da América do Sul, até de fora da América do Sul. Por exemplo, São Paulo começava com um treinador português. Inclusive, a que se deve isso, na sua opinião? Prazer tê-lo aqui, boa noite. Prazer, Gustavo. Um abraço para você, boa noite ao Paulo, a todos os telespectadores da TV Itararé. Eu acredito que isso se deve muito pelo processo de reformulação. O futebol brasileiro necessita ser reformulado. Acredito que o futebol brasileiro precisa passar por uma nova filosofia de vida. A Copa do Mundo, embora já tenha passado algum tempo, ela nos deixa um grande recado de que o futebol europeu evoluiu, os outros continentes, os outros países evoluíram e o nosso país ainda continua um tanto quanto atrasado. Precisamos ter uma visão diferenciada, tanto do plano de vista técnico, mas também principalmente do plano de vista tático. As práticas adotadas no futebol brasileiro, quer seja sul, sudeste, ou aqui mesmo no nordeste, na Paraíba, elas são práticas ultrapassadas, são práticas que precisam de uma reformulação. Lógico, está tudo errado? Não. Mas eu acredito que precisamos melhorar e evoluir muito, porque o futebol evoluiu e nós estamos parados um tempo. Paulo, hoje tem muito se falado sobre que os treinadores brasileiros precisam se reciclar, né? Tem se usado muito essa palavra, tem que se reciclar, né? O Dunga mesmo, dizem que durante esse tempo em que teve na seleção, passou fora da seleção, foi visitar, foi andar na Europa, foi conversar com o Mourinho, foi conversar com outros treinadores. Bem, até que ponto essa reciclagem ela é importante no momento em que essa reciclagem, para muitos, passa por uma adaptação à forma como alguns times da Europa jogam? Do outro lado está a forma de jogar do brasileiro. Tem que se otimizar mais, digamos, tem que se trabalhar melhor a forma que o brasileiro tem específica dele, ou para você tem que se adaptar ao futebol europeu? Bem, aí tem dois aspectos diferentes, né? Uma é a cultura europeia, ela exige pela própria formação, como o Rodolfo falou, com relação a essa estruturação fora, eles cobram um trabalho profissional do atleta num nível muito alto. Então isso faz com que o atleta tenha um discernimento do que é a profissão dele, o que representa para ele. Então ele dedica 100% do tempo dele para a preparação de atleta. Dá para dizer até, Paulo, por exemplo, usando o caso do Neymar. O Neymar, quando estava no Brasil, era envolvido em muitas situações. Lá na Europa a gente não escuta falar praticamente nada. Né? Exatamente. Então isso aí se torna fácil para o treinador, além de ele ter uma estabilidade, eles trabalham com projetos, e às vezes é longos anos. E dá tempo a esse clube, pela condição financeira, de manter os atletas, né, a estrutura, e impor um sistema de jogo. O que acontece com o Brasil é essa instabilidade do treinador
ele não responde muito ao clube, eu vejo ele responder muito ao torcedor. Imediatismo. Então, o torcedor ele não tem paciência, ele é passional. Mas o dirigente ele não pode ser. Mesmo que ele seja um abnegado, investe até o que ele tem e não tem para fazer com que o clube dele atinja alguma meta, ele tem que ser frio nisso aí e saber ponderar. Então, eu vejo no Brasil uma força de torcida que influencia muito, né? E a questão do treinador, nesse caso, seria, por exemplo, o futebol hoje colocaram um padrão FIFA de 105 metros por 68. A tática que estão usando, 4-3-3, essas variações todas, permite um campo pequeno. Se colocarmos aqui no nosso amigão essa tática, ela não funciona. Então, essa reciclagem do treinador ir para a Europa é justamente entender esse padrão FIFA, que é conseguir adaptar o jogador brasileiro de alta competição a atingir aquele nível, né? O que nós temos aqui é diferente do que eles têm lá. Eles têm disciplina, nós temos o imprevisto, a criatividade. E isso malícia no bom sentido do futebol. Né? E o que aconteceu? O nosso imprevisto foi cedo lá para fora, com 19, 20 anos, acaba absorvendo a realidade mais robótica do europeu, mas eu acredito que num processo de alguns anos, como sempre aconteceu isso, que é a questão formação tática começa na Europa, vem para o Brasil e o Brasil supera ela, encontra uma outra maneira, só que nós estamos perdendo o jogador, ele não está ficando mais no Brasil, então vai levar um processo mais longo, mas eu acredito que essa criatividade ela não sai. Ela vai encontrar uma maneira de sobressair sobre isso. Mas eu também vou fazer isso esse ano, eu estou fazendo viagem, tanto que eu estou aqui, uma coisa que nunca tinha feito. O treinador ele é muito sozinho, muito fechado, não há uma comunicabilidade muito grande com os outros, a não ser informações de atletas. Então, eu devo ir a Portugal também, no clube que eu joguei. Nos clubes que eu passei, eu vou fazer uma visita esse ano. E por quê? Porque está mudando. Há uma mudança real e radical nessa questão, principalmente do tamanho do campo, essa falta de qualificação dos jogadores brasileiros que estão saindo muito cedo. Hoje, para você decorar um time de qualquer parte do país, você tem dificuldade. O ano que vem já mudou 60%, 70%. Está muito difícil aí. Então, você também tem que se arriscar nisso aí e encontrar uma maneira de... Porque no Brasil a gente não tem um ano, nem 2 anos, nem 3 anos. A gente aqui tem 2 jogos, 3 jogos. É verdade. E se você não conseguir encontrar uma fórmula para fazer funcionar, você está obsoleto. Então, eu acho que essa globalização, ela exige isso. E o treinador que tiver recursos para fazer isso aí é bom. Eu acho que o Moroni quer dizer também, Rodolfo, é que o futebol brasileiro não se preparou estruturalmente, né, para realmente, não vou dizer nem concorrer, né, porque o futebol europeu realmente, financeiramente, eu acho que não há discussão. Embora hoje o futebol brasileiro faça muitas loucuras, né, a pagar salários que jogadores aqui no Brasil ganham, que lá na Europa não ganham, em algumas situações, né? A gente está vendo o Guerreiro aí se fechar com o Flamengo, né? Em média, com luva e salário, vai receber cerca de R$800 mil mês. Né? Eu vi uma entrevista do Muricy, né, sobre essa questão do imediatismo também, Paulo, ele dizendo no Bola da Vez, da ESPN, que vai ao ar, acho que hoje, ele dizendo, eu não quero mais treinar time algum aqui no país esse ano. Por quê? Porque querem que eu venha apagar incêndio. Né? Não estão me dando um time para fazer um projeto. Né? O Flamengo, que parecia ter um projeto, já mostrou que balela, né? Conversa fiada com essa questão do Luxemburgo. Eu acho que também, se era para fazer um projeto, não era para ser o Luxemburgo. Mas eu acho que o que o Paulo quer dizer é justamente isso. A vida de treinador aqui, para muitos é fácil, mas pela visão do Moroni, realmente é bem difícil. Né? Porque o clube não traz estabilidade para ele, né? E aí, às vezes, tenta-se trazer um treinador de fora, eu acho que muito mais para tentar criar uma filosofia que os próprios dirigentes não têm. Marketing, né? Não deixa de ser um também. marketing. Posso dar uma adendo nessa, desculpe. O treinador de fora, o que está acontecendo no Brasil? Se criou um grupo de treinadores, 10, 20 treinadores, que tem uma reciclagem entre os grandes, e alguns deles não conseguem mais atingir níveis de competitividade alta, levar os clubes, estão saindo para fora do país. Há uma escassez de treinador de Série A, entre aspas, não significa que os outros não tenham capacidade, mas a aceitação do torcedor em aceitar um treinador X não vai acontecer. Desgaste natural, O Fluminense é um exemplo agora. Então, o que eles pretendem? Quando a equipe chega a uma Libertadores, se ela não tiver um treinador possível para contratar, ela vai buscar fora, porque queira ou não queira, a moeda brasileira ela está um pouco forte
E em relação à Argentina e Uruguai, ela pode trazer treinadores. Então, se tem algum jogador que já trabalhou no clube, que nem o caso internacional, e ele já conhece como é um pouco dessa filosofia, há uma possibilidade real desses treinadores darem certo. Mas se não tiver time, não tem treinador que possa fazer alguma coisa. Eu acho assim, primeiro tem que se entender que é uma utopia querer comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu, até porque são realidades distintas. Querer imitar também não vai dar certo. A gente precisa absorver aquilo que está dando certo, até porque a nossa estrutura de futebol ela vai muito mais do que um plano tático. A gente ainda tem dificuldade de estádio, a gente tem dificuldade de treinamentos, né? A gente tem dificuldade de formação de atletas, a capacitação dos treinadores desde a sua parte de base até entrando no plano profissional. Então, se a gente querer imitar ou querer que seja igual ao futebol europeu, a gente não vai conseguir. Agora, a gente também não pode deixar de ficar só olhando e não querer fazer nada. É necessário que nós busquemos fazer algo diferente. E uma dessas formas, acho que o próprio Internacional está fazendo, o próprio São Paulo está fazendo. Trazer treinadores que tenham uma filosofia diferenciada, trazer treinadores que estão vivenciando. Esse treinador do São Paulo, o Osório, é um treinador que já vivenciou muito tempo o mercado europeu, através do Manchester City, também com o Liverpool. O treinador, o Diego Aguirre, que chegou, já conseguiu mostrar seu resultado através do Internacional. O Gareca, falando sobre a questão do imediatismo, não teve o tempo de fazer o seu trabalho, embora tenha trazido uma enxurrada de jogadores argentinos fracos por sinal, mas ele não teve o tempo de desempenhar o seu trabalho, diferente até mesmo dos países circunvizinhos, que lá o Osório, que veio de São Paulo, passou muito tempo no comando do clube colombiano, no Nacional, fez inúmeros títulos lá. Então, eu acho assim, a gente não precisa mudar, não pode mudar só de treinador, não pode mudar só de jogadores, a gente precisa mudar também a metodologia, a visão do futebol. E aí, quando a gente mudar todos esses aspectos, a gente não vai estar igual ao europeu, mas a gente vai estar num patamar competitivo, coisa que a gente não esteve na Copa do Mundo. A questão da filosofia realmente de trabalho que os dirigentes não têm, né, Paulo? Não tem, né? Estou com um projeto, estou com uma ideia de dois, três. Não tem meta. O projeto não tem é ganhar objetivo. jogo. O projeto é ganhar jogo. Planejamento. A gente ouve muito falar, até no futebol paraibano mesmo, planejamento. Mas quando você vai na essência da palavra, ou mesmo nos diretores, nos dirigentes, na comissão técnica, você perguntar qual é o planejamento, você vai ver que muitos deles, se muito for, é a médio prazo, para ser bom, porque normalmente é curto prazo. E aí é um campeonato de 3, 4 meses, que entra também no aspecto sobre o calendário brasileiro, que é muito diferente do calendário europeu. Então, existe uma circunstância, uma série de fatos que precisam ser revistos. Agora, mesmo assim, aí externando a minha opinião, Gustavo, e aos telespectadores, eu sou devoto, eu acredito que é necessário que venham novos treinadores. Não todos de uma vez e à torta e à direita, não. É necessário que se venha para que a gente absorva novas culturas e, ao mesmo tempo, os nossos treinadores possam absorver outras culturas para que nessa troca de ideias, nessa troca de conhecimentos, o futebol brasileiro cresça. Acaba sendo um intercâmbio que na Europa é natural, né, Paulo? Entre os treinadores ali, os países são muito próximos, né? Países que são menores do que estados aqui do país, do Brasil. Então, esse intercâmbio ali, ele é muito lógico, muito natural. Aqui, infelizmente, o Brasil ele fica, não dizer isolado, mas fica um pouco longe desse intercâmbio. Acho que até pelo próprio tamanho do país e pelas próprias conquistas. Por exemplo, a gente for analisar em resultado de campo, você não teria o que aprender, você teria o que ensinar. Mas o Brasil sempre teve essa questão do externo, do importado, ter uma conotação até social diferenciada. Isso aqui em Campinas mesmo a gente sente isso, né? Prata da casa não faz milagre. Né? Só para você ver uma questão de cultura, como é diferente a vinda desses dois novos treinadores, vendo o Osório, vendo o Diego, percebe-se que são treinadores que não trabalham apenas com um time titular. Eles têm uma rotatividade muito grande no elenco. O próprio Internacional jogou a primeira partida na final do Campeonato Gaúcho com o time dito B e jogou a segunda partida com o time A. São dois times. Porque tem a Libertadores, né, pelo meio também. Também, mas é porque a filosofia do Diego, a filosofia do Osório e a filosofia desses treinadores é que não fique apenas trabalhando com aqueles 11 jogadores e troca um ou dois. Não, muitos jogadores, todos trabalhando, atuando, para que você tenha novas formas de jogar, novos esquemas, novos desenhos táticos, enfim, a rotatividade de atletas mostra que é uma cultura diferente do futebol brasileiro que ainda permanece em sempre ter aquela ideia de time que está ganhando não se mexe. Será que não se mexe? Eu acredito que se for um atleta melhor do que está jogando, pode se mexer. Sim. Bem, a gente levou também essa discussão para as ruas aqui de Campina Grande. Vamos ouvir agora o que falaram os desportistas sobre essa chegada aí de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Será que é importante isso? Respostas no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão.
acredito, sabe, que nessa questão da reciclagem, sabe? Porque ultimamente os treinadores de medalhões do Brasil têm ficado para trás. Você vê o caso de Muricy no São Paulo, Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, Felipão no Grêmio e Mano Menezes, que era no Corinthians. Todos eles eram considerados ídolos no seu clube. E por um jeito de jogar, uma coisa meio antiga, eles tentam pegar do lado de fora, se esperam no futebol de fora para poder trazer algo para o Brasil. Sobre a questão de treinador, a gente vê aí muitos jogadores estrangeiros vindo para o Brasil. Aí a gente vamos fazer um teste, porque eu acredito, eu sou um apaixonado pelo futebol e eu quero tudo de bom para o futebol brasileiro. Depois daquela tragédia que teve na Copa do Mundo, seria até uma boa para a gente fazer um teste que, quem sabe, possivelmente um treinador até para a seleção brasileira do exterior, entendeu? Eu acho que seria um teste, não é questão de eu ser contra, mas seria um teste para a gente ver como é que fica. Eu acho que todo intercâmbio é bem-vindo, né? Eu acho que todo intercâmbio de qualquer profissão é bom. Não sei se a cultura do Brasil, ou esses treinadores que estão vindo para cá, vai se adequar à cultura daqui, que é muito por resultado, né? Acho que eles estão acostumados a trabalhar com muito tempo e aqui o resultado é mais importante. Você não tem condição de ter uma metodologia de trabalho, porque se você não estiver ganhando, o técnico termina caindo. Mas vamos esperar. E é bom, todo intercâmbio é bom porque traz inovações, outras técnicas, né? Desses treinadores, e é bom ter isso aí para a gente poder até aprimorar mais os trabalhos dos nossos técnicos aqui no Brasil. Eu acho que é muito relativo, porque é uma inovação ter técnico de fora, e é relativo porque muitos técnicos de fora não conhecem os times daqui, né? Então você vai jogar com caso do São Paulo, que contratou um técnico agora, você vai jogar fora, não sabe se vai jogar recuado ou vai jogar ofensivamente. Então é muito relativo esse negócio técnico fora, mas eu acho que é bom para o futebol brasileiro, é bom para o mercado brasileiro, para acabar essa rotação também de ser o mesmo toda hora. Você vê que o Muricy está um pouco ultrapassado, o Vanderlei está um pouco ultrapassado, que nos anos 90 foi um belíssimo treinador. Então é muito bom ter algo de fora, a gente vai aprender muito ainda, eu acho. Eu acredito que tem espaço, a questão é porque eles não têm o tempo para poder fazer o trabalho deles, sabe? Como foi o caso do Gareca no Palmeiras, sabe? Eu acredito que eles, com o tempo, eles conseguem fazer um trabalho massa, assim como os jogadores dentro de campo conseguem fazer. E viram ídolos, como foi o caso de Conca, entre outros, sabe? Nossos treinadores vai para o exterior também, quem sabe podia até vir para cá, do exterior para o Brasil também. Tivemos aí o Filipão, que foi para a Europa, treinador de outras seleções, o Vanderlei Luxemburgo, que foi treinar o Real Madrid. Muito pouco ainda pelo futebol que nós temos, né? Mas quem sabe aí, esses treinadores vindo para cá, é uma qualificação maior para os treinadores daqui do Brasil, para quem sabe sair também para fora do país. Ele não chega nem aos pés do antigo treinador, que era o Muricy Ramalho, né? Que ganhava 3 vezes mais que ele. Então acho muito bom, um mercado muito bem, e tem que abrir portas para eles mesmo, né? Você vê que tem até algum ciúmes, né, de alguns treinadores brasileiros por eles estar vindo, mas eu acho que é importante, abre novas portas, e quem sabe até para a seleção brasileira, né? Chegar um tempo e a seleção brasileira também tem um técnico estrangeiro. Aí já é outro assunto que dá um debate enorme, né, Paulo? Essa questão de seleção brasileira em outros esportes, como basquete, handebol, isso aí já vem acontecendo, né? Eu sou pé da vida, e quem me conhece sabe, sobre essa questão de naturalização em relação a jogadores. Acho isso um absurdo, tira a característica, perde um pouco da... A gente vê seleções, às vezes, dupla de vôlei de praia de brasileiro jogando pela Polônia, ou sei lá por quem. Eu acho isso um absurdo. Agora, tem o outro lado da moeda. A gente está falando sobre o treinador estrangeiro vir para o Brasil. A gente viu a experiência do Felipão no Chelsea e a experiência justamente do Luxemburgo no Real Madrid, que foram horríveis, né? A que se deve isso, Moroni? É a questão muito assim... Eu ouvi muita questão, a comunicação era difícil, eu querer passar uma coisa, aqui no Brasil o pessoal entende, lá não entende. É só isso? E por que, por exemplo, o Atlético de Madrid tem o Simeone, jogou lá, está na Espanha, o dialeto né, ajuda. Né? Mas a gente vê hoje treinadores, inclusive, chilenos na Europa e tudo mais, porque eles têm algumas facilidades, como o Sampaoli, e os brasileiros ainda não. Bem, esse 90% é a questão da comunicação. O treinador ele trabalha muito com expressões, com gestos, e no futebol brasileiro, por exemplo, o Filipão falando, ele fala mais com as mãos e com o lábio do que a própria...
E há uma dificuldade, porque às vezes basta um olhar, a pessoa tem essa capacidade de conseguir o jogador responder aquilo que se quer, porque no futebol tem duas coisas que são bem complicadas, que não é perceptível para torcedor e até para vocês comentaristas. É que o jogador joga por instinto. Todas as características de movimento dele já estão produzidas dentro. Os maiores gols, os gols mais bonitos, geralmente, aqueles dribles, aquilo vem do instinto, aquela coisa da infância, que vem, aquela característica que vem lá de baixo. O pensamento é produzido para criar uma situação a nível de grupo, onde o treinador pede aquilo e ele tem que raciocinar. Quando ele raciocina, ele perde a mobilidade instintiva, que a característica brasileira se perde muito com isso. O europeu não, o europeu já lida melhor com essa capacidade. Eu acho, Paulo, que além de assimilar, além do dialeto, eu acho que também tem a questão de assimilar a forma de trabalho. Eu lembro muito bem, na época que o treinador Luxemburgo foi para o Real Madrid, e um dos pontos muito badalados era quanto à questão do treinamento feito durante a semana. No Brasil é muito comum nós termos treinos de dia, de tarde, a semana de forma intensa, e na Europa é comum ter treinos apenas por um expediente, só que de forma muito mais intensa, para que até os atletas questionam muito sobre o desgaste, mas ele teria um tempo maior de recuperação. E eu acredito que houve muito também essa questão de choque de culturas, que aí a vinda de treinadores para o Brasil ou a ida de treinadores para fora do país gera essa questão de cultura. Mas para mim ainda ela é salutar, ela é sadia porque você adquire novos conhecimentos, você adquire uma nova visão de futebol que vai permitir você absorver aquilo que pode ser introduzido no nosso futebol e aquilo que não vai ser possível devido a tudo que a gente citou anteriormente. Lógico, tem limites. Porque tem uma coisa também assim que, quando você vai para fora do país como treinador, as equipes pela estrutura financeira, elas conseguem, no mínimo, manter e cada ano reforçar as equipes. Eu tive em Portugal 7 anos, eu nunca vi uma equipe desmontar. Ela manda alguns jogadores embora e fortalece. No Brasil, esses estrangeiros vão vir, na hora que ele conseguir fazer agora o São Paulo funcionar, ser campeão brasileiro, a metade desse time vai sair. Ele não consegue manter. Então, a dificuldade muito grande nisso... Passa pelo bolso até eu me lembro de uns treinadores, acho que não sei se foi o Fernando Santos de Portugal, eles estiveram fazendo uma pré-temporada no Brasil, eles ficaram impressionados como é que o treinador sobrevive aqui, porque as exigências de jogo a jogo, se perder um já está fora, ou o jogador, 3, 4 jogadores estão saindo do time numa reta final, porque já tinha um pré-contrato com a Europa. Essas dificuldades, dificilmente você vai ter lá fora. A questão de cultura é berço, é formação. Não adianta você querer, quando o jogador profissional... com 21, 22, 23 anos, você dizer, você tem que se comportar assim, se alimentar assim. Não. Se não vir dos 12, 13, 14, não tem. Então o Brasil perdeu uma das características, é a formação. A maioria dos clubes abandonou essa coisa porque os empresários chegaram a um ponto de dominar o mercado onde o atleta não... O clube só investia e perdia o atleta, porque senão teria que fazer um contrato quase secular. Isso. Então essas diferenças, o Brasil tem muitas diferenças nisso. Outra coisa que eu queria até falar de seleção, se puder um pouquinho. Antigamente o Brasil segurava muito tempo o jogador e criava a característica que na Alemanha hoje tem, dos clubes, 2, 3 clubes fazem a seleção principal. Mas no Brasil tinha uma vantagem, que o Brasil estava na metade da temporada e a competição era no meio do ano. E o europeu tinha desgaste do final de temporada, que é meio a meio. Então, quando ele ia disputar a Copa do Mundo, ele já tinha uma competição anual. Ele já estava num processo de desgaste. E o brasileiro não. Hoje o brasileiro entrou no mesmo processo porque ele está fora. E isso foi uma perda, né? Porque era uma malandragem brasileira, entre aspas, sul-americana. Né? Para encerrar, o 7-1 nos deu uma oportunidade ímpar de dar uma guinada, de mudar. Mostrar, Infelizmente a gente não fez, aí voltou para Dunga, que para mim não era um treinador, e aí a gente continua na mesmice. Tá certo. Pessoal, obrigado aqui pela participação. Acho que é interessante a gente estar discutindo esses assuntos. A gente pensa que, o que tem a ver com o futebol paraibano? Eu acho que tudo tem. Né? Se mexe lá em cima, você mexe na Série B, daqui a pouco Série C, né? E os estaduais aqui também. Né? Daqui a pouco, realmente, o próprio Atlético Paranaense também teve treinador de fora. Né? E será, para o estadual ele não entende nada, muitas críticas, quem sabe para o brasileiro. Treinava o time no dia do jogo, de manhã. Pois é, então é uma discussão bem ampla. Eu agradeço pela participação, Paulo. Boa sorte aí, a gente sempre mantendo contato e a você também, Rodolfo. Obrigado. Agradeço, Gustavo, agradeço a todos, um abraço ao pessoal do Domingão, pessoal do Quarentão, um abraço a todos que acompanharam TV Itararé, que está belíssimo.
Tá certo, então obrigado a vocês. O pessoal que saindo daqui vai com certeza ao jogo do Campinense acompanhar essa partida muito importante aí diante do Botafogo. A gente faz mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais esporte para você.